Shalom, queridos. Estamos aqui na Galileia, em Israel. Queremos dizer que nós estamos bem, graças a Deus. Queremos agradecer a vocês pelas orações, pedir que vocês continuem orando. E nós queremos, no final desse vídeo, nós vamos trazer pontos, motivos de oração, com passagens bíblicas, para que possamos orar baseados nas Escrituras. E antes disso, eu quero trazer uma breve explicação para vocês, para que possamos entender essa guerra num âmbito espiritual. Estudar um pouquinho da história de Israel na Bíblia, para que a gente saiba como se posicionar com a visão do Senhor para esse momento. Amém? Queridos, essa guerra não é algo novo para Israel. E Israel enfrenta guerras desde o seu nascimento. E eu não estou falando simplesmente de 1948, mas estou falando sim do nascimento do nosso pai Jacó, nosso patriarca. No ventre da sua mãe Rivca já havia guerra entre Esav e Jacó, entre Esaú e Jacó. E Esav era uma pessoa que não tinha interesse pelas coisas de Deus. Em Hebreus 12:16 diz que ele era um homem impuro e profano. Em Malaquias 1, versos 2 e 3, nós vemos que Deus amou a Jacó, mas odiou a Esav. Ali em Gênesis 32:28, quando Jacó já era adulto, ele estava prestes a se reencontrar com Esav. Quando Jacó sai da casa do seu sogro Lavan, a palavra diz que ele encontra um homem, Ish. A palavra no hebraico é homem mesmo, mas nós sabemos quem é esse homem, que é ao mesmo tempo Deus. E ele diz ali para Jacó, em hebraico, Gênesis 32:28, Lo Yaakov yamer od shimcha, ki im Israel, ki sarita im Elohim veim anashim vetuchal. E a minha tradução seria, Yaakov não será mais o seu nome, mas sim Israel, porque lutaste com Deus e com as pessoas e prevalecerá. O verbo no hebraico para lutaste, ele também tem a ideia de contender e de persistir, ou de uma posição de poder como a de um príncipe. Em algumas traduções nós lemos como um príncipe lutaste com Deus e com os homens. E queridos, esse espírito guerreiro, ele está na nossa essência, como povo e como nação. Tudo para Israel é conquistado com muita luta, sempre foi assim. Jacó, quando estava ali com o seu sogro, Lavan sempre queria tirar vantagem sobre Jacó, mas Deus era com ele e lhe trazia vitória. Sempre foi assim na história do nosso povo, na história da nossa nação. Eu mesma sou filha de judeus que tiveram que deixar o seu país de origem simplesmente por serem judeus. Então, queridos, voltando a Gênesis 32, verso 28, a palavra também, o verbo prevalecer, ele está no futuro, muito interessante. Então ele fala prevalecerá. E isso é como uma promessa para nós, que Deus está nos dando, que Israel prevalecerá, mas isso se estivermos nele. Amém? Voltando ao irmão de Jacó, Esaú, nós vemos que o seu neto foi Amaleque. E Amaleque deu origem a um povo que sempre atacou Israel pelas costas. Nós vamos ler aqui em Deuteronômio 25, de 17 a 19. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuires, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Deus jurou que haveria guerra contra Amaleque de geração em geração. Isso está escrito lá em Êxodo 17:16. Então, muitos falam de paz, mas queridos, Deus falou que de geração em geração haveria uma guerra contra Amaleque, para que esse nome seja apagado de debaixo dos céus. E é muito claro que esse espírito maligno que estava em Amaleque, ele está também no Hamas nos dias de hoje. É o mesmo espírito que estava ali na Pérsia, em Amã, quando decretou o extermínio do nosso povo, no livro de Esther. É o mesmo espírito que está nos antissemitas e que não aceitam a existência de Israel.
Por quê, queridos? Porque Israel é chamado para revelar a glória de Deus, para revelar a existência do Deus verdadeiro a todos os povos. Isso é inegável, mas a luta é grande. Na verdade, queridos, esses povos, eles estão se levantando contra o próprio Deus. Eles estão se levantando contra o Deus de Israel. Essa é uma guerra contra o Deus de Israel. E Deus nos comandou a apagar esse nome de geração em geração. Então nós vamos sim cooperar com Deus. Essa é uma guerra física, mas precisa ser vencida primeiro no âmbito espiritual. Da mesma forma que Jacob, ele foi se separar, ele foi para um lugar reservado, sozinho, deixou toda a sua família de lado e foi ali à noite lutou com aquele homem. Nós também precisamos contender em oração nesse tempo, para que possamos prevalecer. E queridos, a primeira coisa que nós entendemos que deve ser feita é a confissão dos pecados. Nós sabemos que o nosso povo tem desagradado a Deus em muitas áreas. Nós já fizemos aqui live no nosso canal para pedir perdão pelo pecado do aborto na nossa nação. É algo muito grave, né? A forma mundana que os nossos jovens têm vivido aqui. A própria festa que estava acontecendo, rave, ali no sul do país, quando o Hamas invadiu, os terroristas invadiram aquela festa, queridos, os nossos jovens não estão alinhados, não estão vivendo da forma que deveriam viver. Então, nós pedimos perdão a Deus por isso. Mas, se nós formos lá em Êxodo 17, antes de Amaleque atacar o nosso povo no deserto, nós passamos por Massá e Merivá. Ou seja, aquele momento que nós murmuramos, que nós nos rebelamos contra Moisés. Mas mesmo assim, queridos, Deus teve misericórdia de nós. E quando Moisés levantava o seu braço, Arão e Hur sustentando o braço dele, Josué vencia a batalha. Yoshua vencia a batalha. Por isso que é tão importante, queridos, que vocês estejam agora, que a igreja esteja sustentando os braços de Israel nesse momento. Para que Yoshua, para que os soldados, para que o exército de Israel possa prevalecer. Lá em Crônicas, 2 Crônicas 7,14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, nós oramos para que nesse momento o remanescente, tanto em Israel como nas nações, possam se unir nessa luta com Deus, para que a gente possa marchar como um só exército e vencer essa batalha daqueles que se levantam contra o Deus de Israel. Para finalizar, queridos, ali em Gênesis 32, um pouco antes de Jacó ter o seu nome mudado para Israel, anjos vêm ao seu encontro. Isso está lá em Gênesis 32, versos 1 e 2. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar de Mahanaim. A Mahanaim significa 2 campos ou 2 exércitos. Ou seja, os exércitos de Deus vieram e se uniram com os exércitos de Jacó. Então, essa é a nossa oração, gente, para que os exércitos do Senhor estejam ali juntamente com o nosso exército, com as forças de defesa de Israel nesse tempo. Em nome de Yeshua. Amém? Só para finalizar, eu quero relembrar que o nosso Deus, um dos nomes dele é Adonai Tsevaot. Ele é o Senhor dos exércitos. E muitos podem estar falando: puxa, mas você está citando só o Antigo Testamento, mas quando Jesus veio, tudo mudou, estamos num outro tempo. Mas, queridos, Yeshua é o próprio guerreiro. E se nós formos ler em Apocalipse, nós vamos ver como ele se apresenta, né? Apocalipse 19, 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então, ele é sim aquele que peleja com justiça. Nós queremos a justiça do alto. Nós clamamos pela justiça do alto, não a justiça de homens. Precisamos acionar os exércitos dos céus, mas isso como? Com jejum e oração. E com a direção do príncipe dos exércitos do Senhor, que é o próprio Yeshua, como nós vemos lá em Josué 5,15. Amém, queridos? Eu espero que esse pequeno ensino
tenha trazido uma luz para que possamos orar nesse tempo e nos posicionarmos como um exército diante do Senhor. Amém? Obrigada. Shalom, shalom.